Vamos lá, começar mais um podcast aqui. Muito bom dia, meu irmão. Paz do Senhor, terça-feira, como eu falei pra você ontem, é, essa semana a gente tem que ser bem cauteloso, tá? Porque a gente vai ter feriado bancário na sexta-feira de payroll e porque também é semana de NFP, né? De payroll. Então, possa ser que hoje, terça-feira, o preço fique acumulado, mas nós temos duas notícias, uma agora de baixa relevância, de 10h45, e eh, a próxima, são duas, na verdade, às 11, né? Então, o ideal mesmo, essa aqui tem uma relevância até que média, né? Mas vamos seguir fazemos todos os dias aqui. Começar pelo semanal, se é. Como eu falei, observar a interação do preço aqui para fazer uma possível liquidity run. Deixa eu ajeitar aqui meu gráfico. Observar se o preço vai interagir na rejection block aqui. Semanal. Temos a mínima da semana, como eu falei ontem, ó. O preço ele poderia corrigir 50% aqui dessa lag, né? Do candle semanal da semana passada, tá bom? Lembrando que a máxima desse candle da semana passada, ela, nós temos obrigado, meu amor. Ela é uma liquidez, nós temos equal hires e um bearish candle, o bearish. A gente tem que ficar atento aqui nessas regiões de equal hires, que é a máxima da semana anterior, mas mediante esse momento, né, a gente tem que aguardar. Primeiro que semana de NFP, tudo pode acontecer, irmão, certo? Então, o preço pode simplesmente eh, derreter para essa região bem precificada. A minha ideia continua sendo a da Liquidity Run por enquanto, tá? Talvez depois que eu analisar os outros time frames, eh, essa ideia da Liquidity Run possa ser invalidada, tá bom? Mas para hoje é a mesma ideia de ontem, mas se não esse cenário que eu estou mostrando aqui da minha perspectiva, ela poderia acontecer se não fosse numa semana delicada como essa, certo? Mas é normal. Toda semana todo início de mês, nós temos isso, entendeu? Então nós temos que agir com o máximo de cautela. Possa ser que o preço fique parado aí e só se movimente amanhã, possa ser, tá bom? Então seguimos marcando a perspectiva, organizando as pastas, como eu falei para você, né? Para mim, nunca consegui ser organizado em outras áreas da minha vida, mas o trader aqui, quando eu estou sentado aqui, eu consigo ser perfeito no que eu faço.
perfeito na construção narrativa, certo? Eu gosto de fazer isso, ok? Dito isso, deixamos aqui, ó. O preço pegou a máxima do dia de ontem, ele está pegando a máxima do dia, não, de antes de ontem, né? De sexta-feira, que era o alvo que eu falei ontem. Falei que ele ia pegar essa raia, que era uma raia fraca, mas acima tinha uma raia fraca, né? Então agora ele acabou de capturar a máxima de ontem. E como eu falei, aquela novela das legs, né? Leg bearish, intenção bullish, intenção bearish. E agora com esse sponsored bullish aqui, cara, com esse sponsored bullish, é, tudo pode acontecer, né? Eu vou marcar aqui. A minha ideia da Liquidity Run, por incrível que pareça, ainda está de pé, tá? Porque nós temos essa raia fraca aqui do FVG dessa intenção bearish, né? Que falhou em consumir essa mínima aqui. Então, se ele violar esse Fair Value Gap aqui do diário, né? Aí nós posso mudar a minha perspectiva. Por enquanto, observando só, eh, observando apenas aqui o diário e o semanal, como eu falei para você, tá bom? Que já não tem mais interesse para mim. Ele acabou de capturar esse quadrante aí que eu marquei de amarelo, tá bom? Eu considero ele como uma sponsored candle. Já falei em alguma aula, quer dizer, em algum forecast. Não sei se você está conseguindo acompanhar todos e tá tudo bem, mas é importante você assistir todos para você ver a minha perspectiva e para onde o preço foi. E aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Você não precisa estar aqui todos os dias, todos os horários. Com o tempo você vai aprender. E se a operação passar, tá tudo bem. Observar, sponsor do daily. Depois eu vou procurar como é que eu fazia umas marcações minhas há 2 anos atrás, que eu acho que é bem mais organizado que isso. Mas mesmo assim, eu gosto de fazer esse cenário. Do mesmo jeito que a gente fez a marcação aqui na leg no candle do semanal, eu vou fazer aqui, certo? No candle do diário, né? Embora ele não rompeu essa raia aqui, né? Embora ele não tenha feito o rompimento dessa raia. Então a minha ideia da Liquidity Run, eu vou colocar até de outra cor aqui. Vou colocar de laranja. É, cadê? O preço vai abrir agora 2 minutinhos. Texto assim,
Então, eu tenho essa perspectiva bearish aqui, mas também posso observar a liquidity run. Então, vou fazer assim, ó. Vou bater dois prints aqui. Essa é a minha perspectiva bearish do dia, tá? Perspectiva bearish. E claro, para se concretizar a minha ideia bearish, né? Eu eu vou aguardar por confirmações, assim, a minha perspectiva bullish do mesmo jeito, tá? Irei aguardar por confirmações. Vai ter vezes, Moisés. Vai ter vezes, Moisés, que nós vamos ter dois cenários, a probabilidade de acontecer os dois cenários. Não é interessante ficar sempre você, ah, mudando. Você tem que ter o seu setup, as suas configurações, do que o preço vai fazer para te confirmar o viés bearish ou invalidar esse viés bearish e confirmar um viés bullish. Tá entendendo? Porque, por exemplo, eu tô com essa perspectiva bearish aqui, do que ele pode pegar essa PDH, ou a que ele pegou a de ontem, né? Ele pode pegar. Mas eu também tô com essa perspectiva bullish aqui, certo? Deixa eu organizar aqui nas pastas. Perspectivas. Ok. Então, aqui, ó. Ele não interagiu aqui ainda. Do mesmo jeito que eu estou esperando a Liquidity Run bearish, eu também posso estar observando uma possível Liquidity Run bullish, tá bom? Porque nós reagimos ao que o mercado mostra, né? A gente não pode colocar nossas convicções. Eu vou até colocar isso aqui. Vou ocultar isso aqui hoje, as informações. Eu vou colocar assim. é, Possível ideia de possível ideia de liquidity run bullish. Possível ideia, tá bom? Mas ele tem que vir aqui interagir nessa região, tá? É óbvio que eu tô olhando só o diário aqui agora. A gente vai reduzir um pouquinho e o preço vai acabar nos dando mais após o preço interagir em PDH e gerar a inserção de momento bullish esperada. Tá bom? Nossa, tô com bastante sede. Dá sede, não? O mercado abriu. E outra coisa, Patrícia, é... mas é outra aula. Não vou confundir agora não. Mas veja como eu saí do semanal. Eu já vou marcando a máxima e a mínima da semana. Todos os dias eu faço isso. E pode confiar em mim, meu irmão. No dia que você deixar de fazer um detalhe desse com maestria, você perde
você vai deixando. Ah, não, hoje eu não vou marcar a máxima e a mínima não, que eu já sei que é ali. Essa novela a gente já viu. Isso aí se chama, como é o nome, amor? Isso se chama falta de profissionalismo, entendeu? Você, é o seu trabalho, você vai começando a negociar, é, abriu a tela, ah, eu acho que aqui é uma entrada. Beleza, vai ter dia que você vai conseguir pegar. Agora, quando você não conseguir pegar e o preço te bater e você entrar de novo, aí o preço vai te bater e você vai entrar de novo. E isso já aconteceu com a gente, meu irmão. Tô falando história verídica, tá? Isso já aconteceu muito com a gente. O mercado vai te bater nos primeiros 10 minutos, tu já vai ter clicado 10 vezes. E ainda tinha o dia todinho para você operar. Aí depois, quando você vê todo mundo postando na comunidade, eita, take, 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 take. Aí vem a frustração. A frustração por quê? Porque você foi incompetente. A realidade é essa. Por que a pressa? Como eu falei, o mercado tá aí todos os dias, tem entrada todos os dias, a todo momento. Exato, é o seu setup e você tem que se respeitar. É o que eu falei para você. Você está na fase de aprender ainda o que é estrutura, o que é lag, o que é não sei o que. Então, entrada, mesa proprietária, nossa, rapaz, exato, exato, ela paga. Então, meu irmão, ó, tá pegando a PDH aqui, né? O preço, nossa. Ele segurou no FVG aqui que eu falei ontem. Caramba, ontem de 11, olha o pavio que ele deixou. Eu falei isso ontem, eu falei isso no forecast de ontem. Porque o preço tá há 8 semanas, amor, se eu não me engano. O preço tá 8 semanas no mesmo range. Então a gente tem um nomezinho para esse tipo de cenário. Se chama Original Consolidation. Provavelmente, depois da notícia do NFP, o preço possa realmente fazer o pullback bearish do semanal, entendeu? E agora, se você for ver, eu tô olhando aqui no outro monitor, a gente não tá tendo correlação intermercados, né? Então, o gráfico tá subindo, vai pegar PDH, não tá, não faz muito sentido agora. Exato, você pode estar vendo o preço subir, porque esses candles grandes, essas velas volumosas, e eu não entrei. Você não entrou porque você não coletou dados suficiente para isso. Quando, quando você coletar dados, ó, tá chegando na PDH que eu comentei com você. Então, a minha ideia é que ele pode vir para cá. Eu tô com essas duas perspectivas, tá? Tô com a perspectiva bearish. E eu tenho uma perspectiva bullish, tá? Então, você é abençoado, meu irmão, meu irmão em Cristo. É, não gaste, não gaste, não queime. Ó, a máxima de ontem fraca que eu falei que ele ia pegar. Pegou, meu irmão, pegou, tá aqui, ó. Falei ontem, entendeu? E fez o quê? Aqui, ó, tá fazendo, segurando no IFVG.
entendeu? Possa ser que eu, então é de extrema importância, Moisés. A ideia bearish aqui, tá? Do 4 horas é a liquidity run bearish do semanal. E a ideia bullish aqui é a liquidity run é, que eu não acredito que isso vai acontecer hoje. Essa movimentação toda. Mas se acontecer, vamos aguardar as confirmações, tá ok? Então, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, lembra que eu falei ontem que a minha protegida é apenas para eu poder me localizar, não quer dizer que ela é protegida que o preço não vai buscar ela. O preço pode sim usa- usar ela como uma liquidez e reverter bearish. Então aqui eu tô com os dois cenários, certo? Eu vou até botar aqui perspectiva liquidity run, liquidity run bearish, tá? E vou colocar aqui a perspectiva da liquidity run bullish. Então, meu irmão, eu me preocupei muito quando você falou que estava querendo comprar uma mesa, uma prova, porque, é, nossa, demorou tanto tempo para eu e Patrícia saber o que era isso. A gente vinha de outra modalidade que deu muito, sabe? E, e deixou de dar certo. Exato. Então, en- então aqui eu tenho bearish, o meu 4 horas está bearish com intenção bullish, que é o meu 1 hora bullish, né? É, a vela do 4 horas fecha agora às 11. Vamos ver se ele vai fazer esse rompimento aí, né? Se ele falhar aqui a minha protegida do 4 horas, tudo bem. E- é, então, quando você falou isso, a gente, né, comentei com Patrícia, eu falei, nossa, porque assim, é, é bom aprender com os erros dos outros, sabe? Mas também a gente precisa passar por alguns erros. E, cara, é muito doloroso você quebrar seu emocional. E a gente já viu gente, cientista, médico, homem casado, simplesmente surtar no meio da live da comunidade, dar chilique, porque todo mundo conseguiu se posicionar e ele não viu a oportunidade. Mas será que ele não viu essa oportunidade porque ele não já estava olhando vários gráficos, que foi o que eu comentei ontem? Você vai ver vários traders aí de YouTube e tá tudo bem. Eu, eu só olho o Nasdaq. Já olhei vários. Patrícia sabe, amor, eu falo pra ela, amor, o preço tá assim, assim assado. Assim, assim. Eu durmo e acordo sabendo onde o preço tá. Agora, quando é duas, três paridades, entendeu? Como eu comentei ontem, eu gosto de observar, ó, tá capturando a PDH aí. Aí eu não, aí eu não capturou, velho. Rapaz, é, acontece.
Exato, isso que Patrícia tá falando é que você não tá escutando. Patrícia tá falando assim, até na comunidade, o nosso mentor, que ele é a nossa referência máxima aqui como mentor e como em várias áreas da nossa vida, né? Então, até ele, vai ter dias que ele vai tomar loss e ele vai parar. Vai ter dias que ele vai olhar assim, o mercado vai falar, eu não clico aqui não. Ou exatamente o que Patrícia falou, era um dia de baixa probabilidade e deu certo. Tudo bem, acontece. Exato, entendeu? Então, então é o feeling, entendeu? Quando você falou pra mim que tava com assertividade, eu não me recordo, mas eu realmente fiquei assim, tava boa. Você falou uma assertividade assim que eu falei, caramba, amor, eu acho que a gente nunca teve essa, eu acho que a gente nunca teve essa assertividade, porque assim, a assertividade aqui da nossa modalidade, Moisés, ela não é alta não. A assertividade aqui geralmente é. Você falou que encontrou um método, alguma coisa, e a sua assertividade estava de 80%. 80%, eu vou ver se eu procuro o do meu mentor, algo mais recente, mas porque ele tem todo o relatório dele, né? Mas assim, 80% é muito alta. 80% você tem está imprimindo milhões. E eu não tô. Pois é, ó, vai fechar por 15 minutos ainda. Caramba, não pegou essa PDH, mano. Ou eu não vi aqui ainda. Então, não, acho que eu botei um alarme aqui ontem. Lembro. Ah, não, é porque a minha protegida de 4 horas tá atrapalhando. Deixa eu ver se pegou. Pegou? Ah, se pegar aí. Pegou ainda não. Pegou? Porque tem notícia agora, velho. É que tem notícia agora, velho. Se não, botar assim, observar. Não, ele vai ter aula ainda. Ele tá vendo sobre estrutura. Observar a interação na raia protegida, 4 horas. Então, Moisés, quando você falou pra mim que tava com assertividade alta, não desmerecendo, eu fiquei, caramba, amor. A gente ficou feliz, mas eu fiquei curioso, porque ao mesmo tempo que você falava da sua assertividade, tinha dúvidas que não condizia, sabe? A não ser que você estivesse operando outra modalidade. Aí tudo bem. Aí tudo bem. É, pois é. Então, mesa teste é uma coisa. Não, é. Eu tô olhando o preço vir aqui até ele inverter esse fluxo aqui de 1 hora, tá bom? Porque eu tô olhando aqui, ó, a gente tem essa leg aqui e eu acredito que ele possa vir interagir nesse Fair Value Gap aqui de 1 hora. Eu vou colocar ele até de outra cor. Eu vou colocar ele de roxo, que é a cor da comunidade da gente, né? A minha ideia é essa, bearish, aqui por 1 hora, tá? Observar aqui a interação. É, talvez esteja alinhando aí para uma vendinha, mas vai ter notícia em 10 minutos. A gente não opera notícia, mas
a notícia em determinados dias, ela, ela vai a favor da sua perspectiva, né? Dependendo da notícia. Tem notícia que rasga para cima e para baixo e a gente não opera, né? 10 minutos, 15 minutos antes da notícia, porque, pois é, se você está na mesa proprietária e o preço pode fazer slippage, né? Então, hoje é dia 30, né? 30/6. Tem vezes que você pode se posicionar bem mais cedo, e tudo mais, sabe? Vamos ver aqui no 15 minutos, observar o. Só um minuto. Então, vamos observar aqui, né? Ó, se ele fechar aqui em cima, né, do 4 horas, quando virar aqui, né? Quando. Isso aí você tem que começar a observar. Quando o preço vira. Ó, eu tô com essas regiões marcadas aqui desde a semana passada, velho. Então, a vela de 4 horas vai nascer agora às 11 horas da manhã, tá bom? Então, o preço hoje no 15 minutos, olha esse esforço. A intenção, captura a lower de Londres, deixa CMT nas lowers. É, vamos observar aqui. Se ele fechar aqui em cima, né, a gente pode ver um pullback, tá? Bearish, certo? Aqui no 4 horas, para ele interagir, cara. Bom, retomando aqui, ó, ele acabou de pegar a PDH, 4 horas, minor buy side, 15 minutos. Essa leg bullish aqui, né? É, Então, se o preço romper aqui, o que a gente pode observar vai ter esse fechamento aí, a gente tem esse fair value gap gigante aqui do 15 minutos, né? É, E é aquilo, né? A minha ideia, high time frame é bearish, certo? Mas o preço pode seguir bullish. Acertei a perspectiva de ontem. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que eu ganhei muito dinheiro ontem, não. Isso é um processo. Primeiro você acerta a perspectiva, depois você pensa em encaixar os modelos de entrada. Tá entendendo? São processos. Você vai fazer backtest, tá? Vou passar essa atividade para você de fazer backtest, que é simplesmente você voltar no gráfico e ver o que dá certo para você. Você vai coletar quantas vezes você viu esse cenário acontecer. Você pode ficar master em mitigation block, que já é algo que eu não visivelmente, às vezes eu deixo passar, entendeu? Pode. Até que enfim vai chegar nos alvos aqui no SPX. Tá entendendo, meu querido? Então, vamos observar aqui, né? Eu vou
Patrícia falou que quer dar uma palavrinha. Amor, quer falar alguma coisa? Pera aí, bota o microfone. Oi, Moisés. Primeiramente, bom dia. Que seu dia seja abençoado em nome de Jesus. E eu quero parabenizar muito a você, porque eu vejo que você é o primeiro aluno que está realmente se dedicando. Apesar das adversidades que você está enfrentando, é o primeiro aluno, inclusive, como eu falei, até a mãe de Bruninho pediu para ensinar e a gente falou, ó, não é para você, porque a gente viu que são pessoas que só pensam no saque e você está estudando, você está pegando nota, você está tirando dúvidas e é isso que a gente quer como o nosso mentor também sempre falava isso, gente, falem, perguntem, não tenha medo, não acho que sua pergunta é boba, e ele gostava de interagir assim, aprendemos, e eu queria parabenizar você também, porque você eh, baixou o Notion, que é importantíssimo. Bruninho ainda não viu, como ele falou, mas só o fato de você baixar, de você estar mostrando que está buscando, isso já nos alegra, isso já nos diz ele tá buscando, ele tá se dedicando, não importa se tá certo, se tá errado, isso a gente vai alinhando, te mostrando com o tempo como é, porque até porque teve muitos jovens que não conseguiu se desenvolver, mas nós vamos te ajudar. Só o fato de você ir atrás e buscar, a gente já está muito feliz. E assim, outra palavra que eu quero dar é que eu sempre falo assim, que diante de tantas pessoas que do Brasil, no mundo, que está aí com cursos, falando que dinheiro fácil, dinheiro isso, dinheiro aquilo, e se você caiu na Artra, se você caiu nessa possibilidade, pode ter certeza que é Deus, porque não é porque é o nosso mentor, mas é porque ele é real. Ele é real, ele tem um propósito, não é só sobre dinheiro, porque ele não precisa disso, mas é sobre o propósito, é ser sobre real, é sobre realmente sacar. Então, eu acredito que Deus não colocou você nesse meio. Você está tendo uma introdução para entrar na Artra e para possivelmente você ter uma mentoria com o nosso mentor, porque a gente nunca deixa de aprender. Então, se você está aqui, se você está tendo uma introdução para entrar na Artra, levanta as mãos para os céus, porque Deus está te abençoando. Porque a Artra não é sobre só ter uma conta, ter uma conta de 3 milhões, 5 milhões. É uma filosofia de vida que isso é normal, como uma conta de 100k, 50k, isso é normal, então não é sobre valor, é sobre propósito de vida e é um local onde vai te moldar em todas as áreas da tua vida, assim como foi em nossas vidas. Foi a gente entrar na Astra e a gente ser moldado, e até hoje a gente é moldado. Tem horas que a gente leva, como uma vez eu levei em 10 minutos de live, eu levei como se fosse um soco no estômago, mas foi para mim aprender, para me acordar para a vida e, como eu falei, tem gente na verdade eu aprendi que muita gente não aprende no amor, é na dor mesmo. Porque por experiência própria, quando foi só por amor, não aprendemos. Então, foi na dor, foi nas palavras que muita gente pode, entre aspas, julgar dura, mas que são a pura realidade. Então, parabéns. Continue assim. Pois é, meu irmão. E assim eu encerro o forecast de hoje, né? Com as palavras de Patrícia, da minha amada. É,
É uma honra que eu tenho de poder compartilhar a vida com ela, né? E é uma honra poder te conhecer, né? Os nossos caminhos terem se cruzado e não é à toa, tá bom? Então, fica aí a minha ideia pro dia de hoje. Deus te abençoe. É, assista todos os forecasts, anote todos os forecasts, porque eu vou procurar os meus cadernos antigos para você ter noção do quanto eu escrevia, entendeu? Tem mais de 5 cadernos já lá em Natal. Pois é isso, meu irmão. Deus te abençoe.